Querido Deus, elevamos os nossos pensamentos com sentimento de gratidão por estarmos aqui reunidos. Gratidão à nossa Mãe Maria, mentora desta casa. Gratidão ao Mestre Jesus, o maior exemplo que tivemos aqui no nosso planeta de amor, de humildade, de fé. Gratidão à mentoria desta casa, do Lar Espírita Maria de Nazaré. Gratidão a esses benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando no nosso adiantamento moral. Nesta casa de oração, podemos sentir, Pai, com mais calma, com mais serenidade, todo o seu amor voltado para nós. Estamos aqui, cada um com a sua dor, com o seu sofrimento, mas todos nós temos algo em comum. Viemos buscar uma palavra, um consolo, um entendimento do Evangelho de Jesus. E todos com o pensamento no bem neste momento, que possamos absorver as palavras aqui ditas, compreendê-las, e no nosso dia a dia lá fora, onde estão os nossos obstáculos, que nós possamos colocar em prática nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, para que possamos viver um dia de cada vez. E em cada dia fazermos algo melhor por nós, pelas pessoas que estão à nossa volta, pelo nosso mundo, Pai. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos aqui no Lar Maria de Nazaré. Estamos muito felizes por podermos estar aqui mais uma vez reunidos. E nós trouxemos hoje aqui algo que talvez muitos não conheçam. Nós temos aqui um livro, Retratos de Esperança. Dentro dele, nós temos imagens que retratam o sertão do Nordeste. Bismarck de Araújo nasceu no interior da Bahia, em um meio muito pobre. Foi criado apenas pela mãe. E desde pequeno, ele tinha um sonho de fotografar. Em 2010, ele recebeu uma máquina fotográfica, presente da sua mãe e do seu irmão. E começou esse projeto da fotografia. Ele aprendeu a fotografar, mas foi um autodidata. Em 2010, ele começou esse projeto de ajudar o próximo ali no sertão nordestino. Através das suas gravuras, ele ia até as escolas, contava sobre a sua vida, sobre a sua dificuldade e arrecadava alimentos para dar para as pessoas pobres. Em 2015, ele conseguiu idealizar esse projeto e começou a crescer. Em 2017, foi que ele lançou esse livro, Retratos de Esperança. Faz parte do Projeto do Bem, que é apoiado também pela Fraternidade Sem Fronteiras do Nordeste. Mas qual o objetivo desse projeto? Ele tinha o intuito de fazer com que jovens, adolescentes e adultos refletissem sobre o nosso papel, sobre o eu e o outro, trazendo sentimentos de compaixão, de solidariedade, de fraternidade. Em 2018,
eles conseguiram a maior realização, assim, desde o início, onde eles conseguiram dar uma casa a uma família composta por 8 pessoas que moravam sobre lonas no lixão da cidade de Santa Luz, da Bahia. E de lá para cá, o projeto foi crescendo, foram aparecendo padrinhos, né, também ali no intuito de ajudar. E em 2018, o Projeto do Bem foi um dos ganhadores do prêmio WIDIM do Brasil, em São Paulo. E de lá para cá vem crescendo, levando oportunidades às pessoas carentes. Toda a renda da fotografia, então, é voltada para os fotografados, levando a construção de casas, alimento, para as crianças a oportunidade de apoio escolar. Eles têm um projeto também para levar água potável, porque nós sabemos, né, o quanto a seca prejudica ali a região do Nordeste, com a construção de poços artesianos. Oficinas de arte para ensinar as mulheres para que do artesanato consigam melhorar a renda familiar. Se Bismarck de Araújo, nascido nesse meio tão pobre, tivesse se colocado em uma postura de vítima nessa sociedade em que nós estamos vivendo, será que ele teria conseguido alçar esse sonho tão lindo? Nessa sociedade que nós estamos vivendo momentaneamente, nós temos diante de nós um mundo que nos parece muito violento. Mas se nós nos voltarmos também para dentro de nós, podemos questionar a nós mesmos qual o tipo de mundo que nós queremos para nós e o que nós estamos fazendo para ter algo diferente. Nós queremos viver em um mundo onde predomina a matéria, a violência, a desunião entre as famílias, em um mundo onde jovens estão acabando com a própria vida, diante de uma vida que poderia ser plena de coisas boas. Queremos viver em um mundo onde não conseguimos dormir enquanto o nosso filho não chega à noite, vindo de um trabalho, vindo de uma universidade, ou mesmo de um passeio. Ou nós queremos um mundo onde existe a confiança, onde nós podemos dar um bom dia, uma boa tarde ao estar passeando em um parque para uma pessoa que passa ao nosso lado. Queremos um mundo onde existe a fraternidade, a solidariedade. E diante dessa reflexão de qual mundo nós queremos para nós, vem a pergunta: o que estamos fazendo para mudar essa situação? Diante do retrato da sociedade que está à nossa frente, qual é o nosso olhar para essa sociedade? E se nós formos mais fundo ainda, qual é a visão que nós temos de nós mesmos diante do nosso retrato no mundo em que nós estamos vivendo? Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ao item O papel do homem no mundo, onde Kardec questiona qual o nosso papel na humanidade, né? E os bons espíritos colocam ali a necessidade que nós temos de viver em sociedade, para que nós possamos aprender uns com os outros, lapidando os nossos sentimentos, as nossas imperfeições. Nós que estamos aqui na casa espírita, alguns trabalhadores, outros simpatizantes da doutrina, mas podemos crer que aqueles que aqui se encontram acreditam na vida futura, acreditam que a reencarnação ela é necessária para que nós possamos nos harmonizar com os nossos desafetos do passado, para que possamos corrigir as coisas não muito boas que fizemos, né, nas vidas pregressas. A necessidade
do burilamento da nossa alma, do nosso eu interior, para a nossa marcha rumo à perfeição, ao nosso progresso moral. E diante de tudo isso, muitas vezes nós vemos pessoas que se isolam porque dizem que não querem viver nesse mundo tão violento, não querem se relacionar com a família. Ah, mas a minha família só me traz problemas. Nossa, meus amigos não me compreendem, ninguém me entende. Adotando uma verdadeira postura de vítima e se isolam. E é isso que Deus quer para nós. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 932, ele pergunta ali por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Por fraqueza destes, os maus, eles são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. O que Kardec quer dizer com isso é que no mundo em que nós estamos vivendo, o mal, ele bate à nossa porta incessantemente. Mas nós temos dentro de nós o poder de mudar isso. E diante da dificuldade que nós temos em família, a sociedade, ela vem para nos mostrar, por exemplo, assim, na nossa própria casa, nós temos os nossos desafetos. O Espiritismo diz que na família é onde nós temos de tudo para que a gente cresça espiritualmente. Os nossos maiores obstáculos estão justamente na nossa família, com as pessoas que estão à nossa volta. E se nós temos tanta dificuldade, às vezes, com um filho, com um companheiro, nós podemos acreditar que isso pode vir de outras vidas. Então, o que é necessário fazer ali? Trabalhar a resignação, o amor, o sentimento cristão, porque está na lei a necessidade do nosso convívio com as pessoas. Se nós nos afastarmos, como é que nós vamos trabalhar esses sentimentos? Como é que nós vamos perdoar? Como é que nós vamos nos reconciliar com os nossos desafetos do passado? Nós temos responsabilidade sobre o nosso papel aqui no mundo. Diante de tudo isso, as pessoas que se isolam, nós podemos dizer que elas são, talvez por desconhecimento, mas elas se tornam pessoas egoístas, porque se fogem a esse convívio social que é tão necessário para o nosso burilamento interior. As pessoas que se enclausuram a determinadas religiões que pregam o enclausuramento, o isolamento, como se diz, a votos de silêncio. E se Deus nos deu, como está escrito nas obras de Kardec, o dom da palavra, é para que haja o nosso relacionamento uns com os outros. E nessa questão do isolamento, nós podemos dizer que não é só também esse isolamento do enclausuramento, ou um voto de silêncio. Quantas vezes nós não estamos vendo na nossa própria família ou na família de um amigo, os jovens, que estão se isolando, ou mesmo os adultos, nesse mundo com essa tecnologia, com as redes sociais. Quantas vezes, não sei se alguns já viram, às vezes a gente sai para um momento em família, um jantar, um almoço, e às vezes a gente olha na nossa própria mesa, porque a gente não precisa voltar tanto os olhos para os outros, porque nós carregamos dentro de nós e do nosso meio também todas as imperfeições. Mas quantas vezes nós não vemos que nós mesmos estamos, enquanto pai ou mãe ou filho ou um amigo que está ali, cada um no seu celular. Até que em um dado momento alguém da mesa diz: vamos deixar o celular do lado, vamos conversar. E daí nós perguntamos para o filho o que se passou na semana, como que ele está no trabalho.
E isso, se a gente ainda consegue que um daqueles que estão ali se volte, né, para esse lado do diálogo, do convívio com o outro. O ser humano, nós temos um defeito de julgar, de levar um olhar ao próximo, sem nos voltarmos para dentro de nós. Muitos de nós, podemos dizer, julgamos que não estamos fazendo o mal, mas como diz, já independente da religião, por volta de 1760, um filósofo, Edmund Burke, ele deixou para nós uma frase muito interessante que diz assim que tudo que é necessário para o triunfo do mal, basta que os homens de bem nada façam. Ou seja, o nós nos mantermos neutros não é fazer o bem e vai estar dando forças ao mal. E há pessoas que dentro desse estar neutro julgam as pessoas, falam palavras que magoam. E como diz Chico Xavier, um dos maiores médiuns espíritas, o Chico Xavier de Uberaba, que quando que nós dizemos as palavras, que as nossas palavras são reflexo do nosso coração. Então, se no nosso coração tem amargura, se no nosso coração há falta de amor, de afeto, nós vamos expressar o que vai dentro do nosso coração. Então, é necessário que a gente se volte. O mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo de regeneração, todas essas fatalidades que estão acontecendo, elas são necessárias para que a gente se volte para o nosso interior. E muitos dizem que a pandemia veio, né, para isolar as pessoas, mas na verdade a pandemia veio para que nós nos voltássemos para dentro de nós mesmos e da nossa família, que é a base, para que as famílias pudessem aprender a reaprender a conviver, para que as famílias conversassem, para que os pais e filhos conversassem. O isolar, às vezes, ele é necessário para que a gente, no nosso momento de introspecção, que a gente faça uma reflexão sobre os nossos valores íntimos, sobre o papel que nós estamos desenhando no mundo. Se a gente pegar uma folha ali e for fazer o nosso autorretrato, como será que a gente vai estar vendo ali? Então, às vezes é necessário, para a gente iniciar a nossa reforma íntima, nós nos isolamos às vezes um pouco, nós nos tornamos um pouco solitários, mas é um momento, porque nós sabemos que nós vamos voltar para a sociedade, para a nossa família, para continuar o nosso crescimento espiritual. E vejam só que curioso, porque o Edmund Burke, né, ele, um filósofo, independente de religião, ele coloca que a ausência do bem traz todo esse mal. E Kardec, o nosso codificador da doutrina dos espíritos, né, ele também traz isso na doutrina espírita para nós. Na questão 909, Kardec traz: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os bons espíritos respondem que sim, e através de pequenas atitudes, de pequenos gestos. Mas para o homem falta algo muito importante, que é a vontade. A vontade de praticar o bem, a vontade de fazer algo melhor, a vontade e a audácia de olhar para si mesmo e ver o seu papel no mundo em que nós estamos vivendo. E nós sabemos que quando nós queremos ajuda para nos melhorar, Deus está sempre enviando mensageiros do bem para nos ajudar.
nos momentos difíceis da nossa vida, se nós fizermos uma oração com muito amor, mesmo que ali diante de todas as nossas dificuldades, do nosso sofrimento, se nós pedirmos com amor dentro do nosso coração, Deus vai nos dar até o que nós não pedimos. Porque todos nós temos um anjo de guarda que está ao nosso lado, sempre procurando nos ajudar. E quando nós conseguimos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, quando nós conseguimos alçar o quanto é importante cuidarmos desse nosso lado espiritual, meus irmãos, a nossa luz, ela brilha, nós conseguimos nos ligar com o nosso anjo da guarda. Porque muitas vezes nós nos revoltamos. E no nosso retrato interior, dentro de nós, os sentimentos podem ser de revolta, de mágoa. E essa negatividade traz uma dificuldade da gente se ligar com o alto. E daí nós sofremos mais. Os tormentos se tornam maiores. Mas quando nós lançamos um olhar de resignação, quando nós rogamos a esse Pai Celestial que está ali o tempo todo para nos ajudar, a luz, ela brilha à nossa volta. O que vai mudar? É o nosso problema que vai deixar de existir? É a nossa doença que vai ser curada? É o nosso mundo que vai ser curado? O que vai mudar é a maneira como nós olhamos o mundo. Se nós olharmos o mundo com os olhos da mágoa, com os olhos da violência, o mundo vai ser de pessoas realmente violentas e más. Mas se nós olharmos o mundo com olhos de compaixão, como diz ali no Evangelho, nesse item 10, que as pessoas que buscam a Deus, elas precisam ter um olhar de piedade. Então, se olharmos com os olhos de piedade, o mundo, ele está doente. Ele está carente de afeto, de oração, de sentimentos bons. E se olharmos para o pequeno mundo à nossa volta, a nossa família, e nós temos tantos problemas, é a mesma coisa. Ali está refletido falta de resignação, falta de fé, falta de Jesus. O nosso mundo, ele precisa dessas mudanças interiores que vão nascer dentro de cada um de nós. Os nossos sentimentos, nesse curto espaço de tempo em que nós estamos vivendo aqui no planeta, eles precisam ser voltados a Deus. Aqui na Casa Espírita, nós sempre convidamos vocês, a todos, para participarem dos cursos de iniciação ao Espiritismo. Por quê? Porque diante desse mundo que nós estamos vivendo, para fortalecer a nossa fé, nós precisamos de uma base. E qual é a base? A base é o conhecimento. Por quê? Porque diante das tempestades, se nós conhecemos as passagens de Jesus, se nós compreendemos tudo que Jesus passou para nos ensinar sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre o nos perdoar, nós vamos também lançar um olhar diferente para o mundo. E o retrato do mundo para nós vai se tornar diferente. É necessário que a gente viva nesse mundo, mas de alguma maneira nós precisamos burilar os nossos sentimentos para que a gente não se afete tanto pelo mal que ainda prevalece no mundo. Compreendendo assim que esse jeito de olhar o mundo pode ser diferente, porque nós precisamos ajudar o mundo, precisamos ajudar a nós mesmos, precisamos estar aqui para evoluirmos como um todo. E daí, se cada um de nós começa a fazer um papel diferente, como individualidade, porque nós somos diferentes. É por isso essa dificuldade tão grande
de lidar com a nossa família, com os nossos amigos, porque cada um de nós está em um grau de evolução diferente, cada um de nós pensa diferente. Por isso é necessário compreender o Evangelho de Jesus, para que possamos perdoar as pessoas que estão à nossa volta, para que possamos julgar menos, para que possamos tolerar e fazermos um retrato diferente do mundo lá fora, um retrato diferente da nossa família e de nós, mas começando por nós. Como o Bismarck, ele colocou ali que ele queria levar as pessoas uma maneira diferente de olhar o eu e o outro. Então precisamos compreender que é dentro de nós. Nós vamos viver dentro de nós o nosso céu ou o nosso inferno. A doutrina espírita, ela não acredita que existe o inferno. Então todo o mal que tem ali fora, ele vai existir de uma maneira para uma pessoa e para outra. Se olharmos o mundo com compaixão, nós vamos ajudá-lo e seremos melhores. Vale muito a gente questionar para nós, por exemplo, se nós temos, dentro da nossa própria casa ali, tantos problemas, o que realmente a gente está fazendo para nos melhorar? A gente volta sempre na questão da família, porque, lamentavelmente, a família está sendo assim, como podemos colocar assim, a família é o ponto de partida, e as nossas famílias estão muito desestruturadas. Por isso estamos sofrendo tanto. Que possamos voltar esse olhar, buscando no Evangelho de Jesus a palavra correta para dar para os nossos filhos, para os nossos pais. Diante ali das dificuldades, que a gente consiga refletir sobre a necessidade de buscar Jesus, o buscar esse nosso lado espiritual. Enquanto pai, enquanto mãe, nós temos, podemos dizer assim, uma obrigação de educar os nossos filhos para esse mundo que nós estamos vivendo hoje. O educar é evangelizar, é ter uma criança que nós possamos levá-la desde pequenininha para o mundo que é mais importante, para as coisas de Deus. Porque daí nós vamos fazer um retrato diferente para os nossos filhos, para os nossos netos, para gerações futuras, buscando melhorar na base, na nossa fé, através de uma palavra amiga. A doutrina espírita, ela prega a caridade como meio de nós buscarmos a perfeição. Porque é através da caridade que nós vamos nos relacionar com o próximo, independente da posição social. Todos nós temos um meio de praticar a caridade, através de uma palavra amiga, através de um alimento doado, através de um perdão até nós mesmos. Porque muitos de nós carregamos culpas dentro de nós, por coisas que no momento a gente não conseguiu fazer o melhor. E como dizia o Chico Xavier, nós não podemos voltar ali no momento e corrigir, mas nós podemos virar uma página e iniciar um novo dia com atitudes diferentes. Que possamos refletir sobre o retrato que nós queremos de nós mesmos. Que possamos refletir quando nós nos despedirmos desse mundo para ir de encontro à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Qual é o retrato
que nós vamos deixar para as pessoas que estão à nossa volta e o que vamos estar levando dentro de nós. Que possamos refletir sobre isso no nosso dia a dia, lá fora, onde nós temos as nossas picuinhas, as nossas dificuldades. E uma dica assim, muito bonita, que também está na literatura de Kardec, é que em todas as nossas atitudes, em todos os nossos momentos que nós formos falarmos alguma coisa, formos tomarmos uma atitude, que nesse momento que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, a Deus, fonte de vida. Porque se nesse momento ali do nosso dia a dia, se nós buscarmos sempre estarmos conectados com o Pai Celestial, muitas coisas se tornarão diferentes na nossa vida. Fiquemos em paz, que assim seja.